Feliz ano novo, putada! Um brinde a 2003! Um brinde ao nosso novo presidente da República. Não. Deve ser meu professor de tênis. Hoje, domingo? Hoje é sábado, é dia da minha aula. Odeio quando sábado parece domingo. Domingo é um filme brasileiro que está sendo lançado hoje aqui em Niterói, nessa sala maravilhosa, no Cinearte UF. E a história de um almoço de família, de um churrasco de ovelha, para ser mais precisa, no dia 1º de janeiro de 2003, que é o dia da primeira posse do presidente Lula. E a gente vai ver as relações de poder, de amor, de afeto dessa família entre as pessoas, mas também entre a família dona da casa e os empregados da casa. O que tem de especial desse filme é que a gente, um pouco antes de começar a rodar, depois de muitas conversas, a gente tomou esse partido, que era arriscado, mas que era muito desafiador e interessante, de trabalhar em plano de sequência. As cenas são filmadas em plano de sequência, isso trazia um desafio e um risco, tanto para a gente da técnica, a gente imagina o som, a câmera, e para os atores. Os atores menos experientes, na verdade, eles eram muito bons. E não tinha, assim, uma diferença. Claro, a Ítala é uma diva e ela foi muito feliz. Mas, por exemplo, a Manu, ela fala muitas vezes que, como é o primeiro longa dela, como foi bom ter uma fotógrafa mulher, né? Ela se sentiu... Então, tinha uma troca intensa e como a gente nunca saía do mesmo lugar, a gente viveu muito próximo todo mundo junto. Cara, eu acho que a Valentina, que é a personagem, ela é muito interessante, porque de primeiro ela parece bastante estereotipada, e de fato ela é, em algumas questões, mas ela também é uma reafirmação, né? Ela é meio que um produto do que aquela geração anterior tem para oferecer. Ela não consegue fugir disso, embora ela consiga também dar uma dançada em outros lugares, porque eu acho que ela é muito desbocada, ela é muito cômica, faz o que ela quer, então você tem alguns contrapontos a esse, digamos, entendimento que vai de geração em geração, que faz as pessoas se tornarem meras réplicas dos seus anteriores. A maioria dos brasileiros escolheu como presidente um ex-porteiro mecânico. Onde é que tu vai, Miguel? Eu já disse para pegar uma pessoa forte, jovem, para você despedir ele. O José é família. De quem? Tua, porque minha não é. Família linda! Eu já trabalho com o Felipe há muitos anos, né? Então a gente já tinha uma parceria criativa, mas, no entanto, até então, nos filmes dele eu trabalhava como assistente de direção e coprodutora, e nos meus ele fez montagem. Então eu tinha um pouco de receio, porque eu nunca tinha trabalhado com 2 diretores e era um casal, e acabou virando um triângulo amoroso. Mas foi muito legal, porque eles já estavam acostumados a trabalhar juntos, né? Por mais que a Clara não estivesse assinando a direção, é sempre um trabalho muito conjunto e é um trabalho muito horizontal. Trabalhar tanto com o Felipe quanto a Clara é muito participativo, então é muito gostoso e muito em conjunto. Se provou muito benéfico para o filme, porque a gente tem muitas cenas em que a gente tem 14, 15, 16 pessoas em cena, atuando ao mesmo tempo. Então, ter 2 pessoas podendo olhar, né, já era muito mais possível ver todo mundo, né? Porque a gente tinha 2 lados, né? A gente tinha o lado das pessoas que tinham menos formação, menos tempo de voo, menos idade, e a gente também tinha grandes atores, né? O Gugu também, o Augusto Madeira, enfim, o Chay. A gente tinha esses 2 lados. E acho que poder jogar com ambos nos faz, além de ter o conforto de estar entre os nossos, né? Nós, enquanto atores jovens, a gente tinha esse conforto, também tinha esse desafio de não estar entre os nossos.
Então eu acho que foi um lugar muito confortável, que ajudou muito no sentido da gente se puxar, mas também não se cobrar mais do que a gente deveria, sabe? Eu acho que o filme mostra muito isso, tá todo mundo muito confortável dentro dos seus personagens, sabe? Muito ciente do que é, porque a preparação também teve muito disso. Basicamente a preparação foi a gente, todo mundo junto, né, na charqueada onde o filme se passa, vivendo os dias lá. A gente ficou junto e conversava sobre os personagens e trocava, enfim, diferentes pontos de vista sobre a história e sobre os personagens em si, tanto com os diretores quanto com os outros atores. E era uma grande mistura, a gente estava ali em Pelotas, mas a gente vivia nessa casa da charqueada, que era um pouco afastada da cidade, e tinha gente do Brasil todo. Esse filme tem uma peculiaridade, que ele foi escrito pelo Lucas Paraíso. Eu sempre digo que o Lucas Paraíso é a alma e o coração desse filme. O filme é inspirado nas memórias de infância dele em Pelotas, no Rio Grande do Sul, de onde a Manu é originária. E aí ele, enfim, viveu algumas daquelas situações, né, e outras ele romanceou de verdade naquela casa, né, que é uma charqueada, que é um lugar onde se fazia charque, né, até o começo do século XX. E, por incrível que pareça, dizem que eram as piores condições de escravidão. A gente pode dizer que aquelas charqueadas, elas têm uma carga histórica bastante negativa. E ainda assim as pessoas vão lá e fazem festas lá. Então tem festa de formatura lá. A gente inclusive teve que desmontar o set 2 vezes, porque ia ter festa lá. O que é quase como para mim fazer festa, sei lá, no campo de concentração, assim, no antigo campo de concentração. Sem brincadeira, cara. Pelotas era considerado o purgatório dos escravos. Quando existia um escravo muito mal criado, não sei nem se tem como falar sobre isso, né? Um escravo mal criado, nem existe isso, mas na época existia. Quando havia esse escravo com essa característica, eles mandavam para Pelotas, porque em Pelotas os senhores de terra eram muito rígidos. Então é realmente uma falta de noção da própria história, né? Muito doida ter gravado esse filme lá, assim, de finalmente haver, nem que seja minimamente alguma, enfim, subversão do que aquele lugar representou a vida inteira. Esse projeto, né, o Lucas escreveu esse roteiro em 2005 e propôs ao Felipe de dirigir em 2007. Então, há 10 anos que a gente vinha desenvolvendo esse projeto. É muito interessante ver a cada momento histórico desse o que saía, né, dessa equação, a história e a posse, né? Nesse meio tempo, enfim, aconteceu tudo que aconteceu, né? Golpe, Michel Temer, eleição do Bolsonaro, enfim. Então, a cada momento histórico, essa história ela mexe de uma forma diferente, eu acho. De fato, né, a gente tem uma trama familiar que por baixo vai passando a história com H maiúsculo, né? Vai acontecendo a posse do Lula, né, naquele dia, mas os únicos que estão interessados em saber, né, da mudança que estava por vir são os empregados da casa. É um filme que depende muito do ponto de vista e também é um filme que ele não deixa, né, de ser uma sátira, e a sátira evoca, né, invoca, no caso, estereótipos, assim. Então, e estereótipos invocam também, acho que pessoas desconfortáveis dentro de si mesmas. Então, por exemplo, a minha avó, que é muito parecida com a Laura, saiu não gostei, achei ruim, achei não sei o quê, aquela personagem tal, porque esse negócio de se ver é um pouco complicado. Mas eu também acho que ele é um filme bastante popular. Ele é um filme que é engraçado, ele é um filme que ele é engraçado onde as pessoas que assistem o cinema brasileiro, o cinema nacional comercial, né, acham engraçado também. Eu acho que ele consegue tocar todo mundo. Acho que todo mundo, pelo menos alguma risada nesse filme dá. Então, acho que é um filme desafiador para o espectador. Eu tenho a esperança de que faça com que as pessoas consigam refletir, né, sobre esse momento que a gente está vivendo. E, enfim, é um filme também que fala desses medos, que ri desses medos que as pessoas tinham. E agora meio que eu acho que quem tá com medo é a gente. Tu votou nesse comunista, amor? Solamente uma vez. Tá procurando alguma coisa, Marcelo? Agora é tudo. Vem cá, guria. Tu acha que eu vou perder a oportunidade de ver o circo pegar fogo quando eles se enterram, invadirem aqui, ó, a casa da tua mãe? Vamos levar a Laura pra guilhotina! Eu confesso que, mais do que preocupada com o meu futuro, eu fico preocupada com o futuro dos alunos, né? Uma quantidade de cursos que se abriram, né? Ou de especialização, ou graduações mesmo, né? Para formar as pessoas para um mercado que realmente estava
em pleno potencial, né? Os números chegam a 300 mil pessoas, né, no mercado audiovisual. Um presidente que está encarando um país que tem 13% de desempregados, me parece um péssimo cálculo ele acabar com uma indústria que tem dinheiro, mas que ele não quer que continue do jeito que está, né? A intenção parece que é só destruir. A censura está cada vez pior, dá uma sensação... Eu estive no ato que a gente fez na frente da Ancine há um mês atrás e é realmente... pareceu o enterro da Ancine. É muito preocupante, não existe riqueza sem cultura, não existe um país próspero sem cultura. Eles estão tentando chacoalhar né, e desmontar algo que realmente, né, uma estrutura sólida que havia sido montada, né, que permitia que a gente, né, tivesse fazendo contabilizado 180 longas por ano, né. Então, realmente, passamos a ser um dos países que mais produziam, né, longas-metragens no mundo, né. A gente não vai parar de fazer filme, a gente vai fazer filme mesmo assim, mas a gente vai ter que reconstruir tudo isso e retomar o lugar do cinema que é tão importante para a sociedade brasileira.